E para uma análise à mensagem de Ano Novo de Cavaco Silva está connosco Ricardo Jorge Pinto. Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia. O Presidente da República seguiu a mesma linha dos discursos anteriores ou introduziu aqui dados novos alertas? Foi sobretudo coerente com aquilo que tem vindo a dizer e encostou-se ainda mais do que é costume à narrativa que o Governo tem vindo a apresentar para aquilo que é a atual situação do país e também para aquilo que são as expectativas que os portugueses podem vir a ter. Para o bem e para o mal em relação a Pedro Passos Coelho, na medida em que, se por um lado isto é um sinal de confiança que o Presidente da República dá ao atual Executivo, por outro lado, e tendo em conta que os níveis de popularidade de Cavaco Silva não são neste momento os melhores, isto pode também significar uma perda de independência do Presidente em relação àquilo que o Governo está a fazer e, subsequentemente, também um encostar daquilo que é essa falta de popularidade à estratégia governamental. E, portanto, isto pode até ter um efeito negativo em termos eleitorais para a coligação PSD-CDS. Aquilo que há aqui de novo é o facto de, pela primeira vez nestes discursos de Ano Novo, destes dois mandatos, Cavaco Silva ter eliminado aquilo que são as incertezas. Cavaco Silva falava sempre muito daquilo que era a situação muito desconfortável em que o país se encontrava e as incertezas internas e externas com que os portugueses tinham que deparar. Desta vez, Cavaco Silva foi bastante mais otimista. E porventura porque já está a pensar também no seu final de mandato, está a querer deixar também aquilo que é um sinal da herança da sua presidência, mas por outro lado também, e mais uma vez colando-se ao discurso do Governo, uma expectativa de criar nos portugueses a ideia de que o próximo ato eleitoral é um ato eleitoral que, apesar das medidas de austeridade que este Governo teve que tomar, é também um período já de alguma retoma e de algum alívio relativamente àquilo que foram os sacrifícios pedidos aos portugueses. Portanto, dá mais confiança aos portugueses, mas pede alguma contenção e cuidado nas promessas eleitorais. É um recado mais virado para a esquerda ou belisca também a direita? Qual é a análise que faz? É sobretudo um recado para a esquerda, ou melhor, para todos os partidos que vão a este ato eleitoral e que, ao contrário do que Pedro Passos Coelho tem vindo a fazer de forma consistente, têm criticado aquilo que é a necessidade de uma continuação de um caminho de retenção e sem grandes investimentos por parte do Estado. E desse ponto de vista, eu diria que o recado vai mais para a esquerda do que vai para a direita. Embora também Cavaco Silva, na referência que faz ao facto de os portugueses, os eleitores, terem que ter cuidado com aquilo que são as promessas que vão ser feitas, esteja também a dar um recado para esta coligação, que relativamente àquilo que será o seu programa de governo para uma futura legislatura, ainda não esclareceu muito do que aí virá. Assim como também, quanto a mim, deixou um recado a essa mesma coligação ao dizer que o futuro pós-eleitoral deve começar a ser preparado antes das eleições. E se isto é uma palavra para António Costa, que ainda recentemente disse que só se deve começar a pensar em projetos governativos mais alargados depois do dia das eleições, é também um recado para Paulo Portas e para Pedro Passos Coelho, que ainda não esclareceram se vão coligados ou se vão separados e quais os programas eleitorais que vão levar para estas legislativas. Em discursos anteriores, Cavaco Silva tinha criticado de alguma forma os partidos, na falta de confiança dos portugueses nos partidos. Aqui, nesta mensagem, esses mesmos partidos assumem uma maior importância? Sim, embora me pareça que aqui Cavaco Silva está sobretudo preocupado com a pulverização de votos que pode ocorrer nas próximas eleições legislativas. Cavaco Silva está claramente determinado a não dar posse a um governo minoritário. E é sensato que assim seja. Um governo minoritário teria muito pouca probabilidade de sobreviver. E, portanto, tendo em conta que as sondagens indicam que nenhum partido isoladamente poderá ter essa maioria absoluta, Cavaco Silva está preocupado, em primeiro lugar, que esses partidos, os que ganhem e os que fiquem, ou os que possam garantir uma maioria absoluta, se possam entender, e, em segundo lugar, deixar um recado aos eleitores para não tentarem dispersarem demasiado os votos. Porque quando Cavaco faz aqui um elogio aos partidos, e claramente fê-lo, não está a colocar, na minha perspectiva, dentro dessa definição de partidos, movimentos como a plataforma Juntos Podemos ou partidos até como o Partido Democrático Republicano de Marinho e Pinto, que na cabeça de Cavaco Silva, porventura, não são exatamente as tais estruturas partidárias sólidas e consistentes que podem, de alguma maneira, garantir
garantir alguma estabilidade no sistema político atual, porque Cavaco Silva sabe que depois dessas eleições legislativas, se não houver essa possibilidade de entendimento entre partidos que tenham alguma solidez, é também o seu prestígio e é também o seu papel de presidente que de alguma maneira ficará em causa. No meio de tudo isto, de um discurso essencialmente virado para a política, Cavaco Silva falou também da corrupção. Que leitura é que fazes deste assunto no meio deste discurso de Cavaco Silva, mais político do que propriamente de alertas para o que está mal no país? Em primeiro lugar, pareceu muito estranho. Aquela frase apareceu ali no meio daquele discurso, quase como se tivesse sido colada com fita cola, um pouco à pressa, sem nenhuma relação com o que estava aí antes e com o que veio depois. Percebeu-se quase que ali uma preocupação de Cavaco Silva não passar ao lado daquilo que é neste momento um dos temas de maior atenção mediática, quer no que se passa com o caso BES, quer no que se passa com a detenção do antigo primeiro-ministro José Sócrates. E, portanto, eventualmente Cavaco estava preocupado em dar também uma palavra relativamente a essa matéria. A partir daí podem-se fazer todas as leituras. As leituras de que o Presidente está meramente atento àquilo que está a acontecer e, portanto, é também uma salvaguarda relativamente a estas situações de combate à corrupção. Pode ser feita a leitura de que Cavaco Silva, num futuro próximo, antes ainda das eleições, começará a tentar colocar a questão do combate à corrupção como um dos temas centrais das suas mensagens, ou finalmente pode ser aqui visto como uma crítica em relação àquilo que é a situação em particular de José Sócrates e as dúvidas sobre aquilo que foi o seu comportamento enquanto primeiro-ministro, já que, e aí sim se pode relacionar com outros aspectos do seu discurso, ele falou que o exemplo dos partidos deve estar acima, deve servir como referência para aquilo que é a promessa que esses mesmos partidos fazem. Isto é, não basta começar a dizer que se vai combater a corrupção e depois ter a corrupção instalada dentro desses mesmos partidos. Ricardo, e no teu entender, o que é que ficou fora da mensagem de Cavaco Silva? Cavaco Silva tinha uma possibilidade enorme de colocar em agenda política neste último ano e neste ano eleitoral uma série de matérias que diriam respeito ao aspecto económico, ao aspecto social. Pareceu-me que Cavaco Silva está muito mais preocupado no seu papel de moderador neste ano, que ele percebe que vai ser um ano particularmente agitado. Falou, é verdade, embora apenas de raspão, da questão do desemprego, da questão das dificuldades que os portugueses estão a sentir, até porque se não o fizesse sabia que imediatamente iria ser criticado, em particular pelos partidos de oposição em relação a essa matéria, mas não, ao contrário de outros discursos de anos anteriores, não quis colocar o foco em alguma matéria em particular, deixando apenas esse apelo em relação àquilo que será a pré-campanha e a campanha eleitoral, para que os partidos não se ponham a prometer coisas que depois não vão poder cumprir. Embora me pareça que nesse particular Cavaco Silva foi excessivamente otimista e muito pouco realista, porque nós sabemos que só se podem ganhar eleições com promessas que provavelmente não se podem cumprir. Vimos também as reações dos partidos. Os partidos da coligação destacam a ideia de tornar 2015 num ano de compromissos políticos alargados em matérias estratégicas para o país. Os partidos da oposição apontam o que ficou de fora da mensagem do Presidente da República e insistem na necessidade de demitir o governo e convocar eleições antecipadas. Voltamos à conversa. Ricardo Jorge Pinto, há neste momento um clima de estabilidade para consensos políticos alargados entre os partidos? Não, de todo. Em primeiro lugar, porque estamos na véspera de umas eleições e, portanto, é natural que os partidos queiram salientar as diferenças e não aquilo em que são mais semelhantes. Em segundo lugar, porque já se percebeu que há uma clivagem enorme entre aquilo que é a estratégia do PSD e do CDS com aquilo que todos os outros partidos, sobretudo à esquerda, ou que estão todos à esquerda, acabam por defender para o país. E aí não há nenhuma possibilidade de entendimento. Eventualmente, até pelas parecências ideológicas, o Partido Socialista poderia aceitar alguns dos compromissos que o Governo neste momento está a aceitar e que eventualmente, até se vier a ser Governo, o Partido Socialista poderá aplicar. Agora, do ponto de vista tático, seria fatal para António Costa começar a aceitar esses compromissos, começar a fazer algumas alianças, tendo em conta que nas fileiras do Partido Socialista e do eleitorado que poderá votar no Partido Socialista, qualquer aproximação neste momento teria uma leitura muito negativa para aquilo que é o desempenho do líder do PS.
Como já referi, a todo momento vamos ouvir a reação do líder parlamentar do PS. De qualquer forma, Ferro Rodrigues já foi adiantando que o Presidente da República não é totalmente independente do Governo. Como é que vês esta declaração? Eu penso que Ferro Rodrigues estava ali a referir-se a este discurso em particular, e este discurso, na verdade, como eu há pouco dizia, está muito colado àquilo que é a estratégia do Governo, quer naquilo que diz respeito aos elogios relativamente à economia, quer no que diz respeito à necessidade de um alargamento desses consensos interpartidários, ideias que Pedro Passos Coelho ainda muito recentemente defendeu. Mas Ferro Rodrigues, na declaração que fez e divulgou através da agência Lusa, fez também referência ao facto de haver aqui alguma lucidez por parte do Presidente da República relativamente àquilo que deve ser o comportamento dos partidos políticos nas próximas eleições legislativas, isto é, não começarem a prometer coisas que depois não poderão cumprir. E aí parece-me que o PS estará de alguma maneira também a moderar aquilo que será a criação de expectativas no eleitorado relativamente ao que irá acontecer depois dessas eleições legislativas. E desse ponto de vista eu penso que António Costa vai ter que ser muito rigoroso no ponto de equilíbrio que conseguirá encontrar entre aquilo que vai ter que prometer para dizer que vai ser alguma coisa diferente do que tivemos até agora e, por outro lado, perceber que também não pode começar a prometer mundos e fundos e depois gorar as expectativas, como por exemplo aconteceu com o governo socialista em França. Aliás, Cavaco Silva pediu alguma contenção nessas promessas eleitorais, mas foi adiantando também que é preciso combater, por exemplo, as desigualdades sociais. Portanto, alguma coisa tem de ser feito. Claro que sim. Mas esse é um aspecto em que quer António Costa, quer Pedro Passos Coelho ou Paulo Portas irão certamente concordar, na medida em que há um longo caminho pela frente. Pedro Passos Coelho já o disse, António Costa reforçou, dizendo exatamente que o Governo, por exemplo, relativamente às grandes reformas estruturais, ainda muito pouco fez. Isso, e em particular a questão social, é uma questão particularmente premente. Em primeiro lugar, porque há um desemprego ainda muito elevado, e isto não dá saúde a nenhuma estrutura social em nenhum país. Em segundo lugar, porque Portugal, independentemente desta crise que está neste momento a viver, tinha ainda uma base infraestrutural muito pouco sólida relativamente àquilo que é, por exemplo, essa questão da igualdade entre os mais favorecidos e os mais desfavorecidos. Muito bem, Ricardo, chegou o momento da reação do líder parlamentar do PS. Ferro Rodrigues vai reagir nesta altura à mensagem de Ano Novo de Cavaco Silva. Vamos ouvir. Ricardo, Ferro Rodrigues voltou a insistir numa distância da imparcialidade necessária neste discurso. Sim, é natural. O Partido Socialista fica preocupado com o facto de o Presidente da República estar sistematicamente a validar aquilo que é a estratégia do Governo. O que é explicável. Cavaco Silva vem da mesma área ideológica de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, foi líder do PSD, portanto é natural que haja muitas afinidades entre aquilo que Cavaco pensa para o país e aquilo que o Governo neste momento está a fazer. É natural também que o Partido Socialista se sinta desconfortável com essa situação. Ainda para mais porque Cavaco Silva tem vindo a pedir que o Partido Socialista encontre pontos de contacto com com esta coligação de direita e, portanto, deixando o Partido Socialista um pouco mais desconfortável em relação à posição que Cavaco tem nesta matéria. E aí achei muito interessante esta leitura que Ferro Rodrigues fez das palavras de Cavaco Silva, dizendo que Cavaco apelou apenas ao entendimento depois das eleições. Eu acho que não foi isso que ninguém leu. Cavaco Silva foi muito claro, dizendo que se deve preparar o período pós-eleitoral antes dessas eleições, isto é, procurando que haja alguns pontos de consenso, sobretudo em relação às matérias mais importantes, para que os partidos possam ir para essas eleições percebendo que depois, seja qual for o resultado, possa haver um qualquer entendimento. É muito interessante que o Partido Socialista esteja a inverter esse ponto de vista e indo buscar as palavras de Cavaco Silva em relação à crispação, onde ele diz que os partidos devem ser moderados nas propostas que apresentam ao eleitorado e devem ser também muito concretos para justificar essa posição de que então os entendimentos devem ser depois das eleições, como o António Costa já tem vindo a defender. Portanto, perante as palavras de Ferro Rodrigues, não te parece que o PS esteja neste momento disposto a esse consenso alargado? De todo. Seria fatal para as suas aspirações eleitorais, para um partido que quer ganhar com maioria absoluta, começar agora a dar a mão a esta coligação de direita. Da mesma maneira que me parece também que o repto que Pedro Passos Coelho tem feito ao Partido Socialista para se aliar é apenas estilístico, é apenas uma manobra política inteligente, mas que sabe que terá muito pouco sucesso. Até porque será exatamente nessas diferenças, ou melhor, será na estratégia que tem em relação a essas matérias
diferenciando-se do PSD e do CDS, que o Partido Socialista poderá ter algum sucesso junto do eleitorado, que muito naturalmente está cansado de todas estas medidas de austeridade e eventualmente até muito pouco receptivo à mensagem que Pedro Passos Coelho tem dado de que as medidas de austeridade vão ter que de alguma maneira continuar, e desse ponto de vista eu penso que o próprio Partido Social Democrata não ficará muito satisfeito ao ouvir esse registro da boca de Pedro Passos Coelho. É óbvio que Cavaco Silva, na mensagem de Ano Novo, não poderia abordar todos os assuntos, mas estes de que falou Ferro Rodrigues, que faltaram no discurso de Cavaco Silva, eram muito importantes, por exemplo, a questão da Europa. A questão da Europa, exatamente. Esse é um aspecto que, de alguma maneira, me surpreendeu que não tenha estado no discurso, nem que fosse com uma frase solta como fez em relação à corrupção. Cavaco Silva referiu-se aos fundos comunitários, dizendo que a sua aplicação vai ser extremamente importante, é uma quantia de dinheiro muito substancial que vem aí nos próximos anos e Cavaco Silva diz que tem que ser muito bem aplicada, mas a verdade é que Cavaco Silva poderia ter sido um pouco mais exaustivo em relação àquilo que é a estratégia que a Europa está a ter, nomeadamente perante a crise que está a afetar os países mais pequenos, como é o caso de Portugal. E em relação a essa questão, na verdade, Cavaco Silva não fez nenhuma referência. É natural que o Partido Socialista não tenha gostado disso, porque, exatamente, uma das soluções que o Partido Socialista encontra para a atual crise em Portugal é exatamente essa ajuda da União Europeia, no momento em que a União Europeia mude, de alguma forma, o trajeto que tem vindo a tomar. E, portanto, teria sido vantajoso para o Partido Socialista que Cavaco Silva admitisse também que a União Europeia eventualmente ainda não fez tudo o que poderia ter feito para ajudar Portugal e que pode estar aí uma parte importante da solução para os nossos problemas nos próximos anos. Ricardo, obrigada pela análise.